E claro, é mais um caso que, portanto, ficará por aí. Vimos o caso do general Zé Maria, vimos o caso de tantas outras figuras que foram efetivamente, como disse, claro, o professor Ndonda Zinga, para inglês ver, não é para tornar efetivamente a justiça. E eu vou ter de cortar justa. mesmo, porque o doutor Salus está sempre a extrapolar o tempo. Por favor, doutor Salus. Está sempre a extrapolar o tempo, infelizmente. Deus, é africano. Mas, Santo Deus. mas vamos então aqui seguir, neste caso, com o nosso último tema. E por essa razão começo então aqui com o Dr. Cicato, que gostava de ouvir então a sua opinião em relação ao último tema que marca este debate. O Tribunal Supremo realiza, no caso realizou a primeira sessão de julgamento do antigo governador provincial de Luanda, que a semelhança vai realizar no caso da Lunda Sul, ou melhor... Mas o problema é qual deles? O último governador fica assustado. Sim, vai ver. Da Lunda Sul. Sim. Sobre Gino Carneiro. Ok. Mas, da Lunda Sul. Mas este caso em concreto é do governador da Lunda Sul. Qual é a sua opinião relativamente? E falávamos inicialmente, aquela hora eu questionava o fato, e muito propositadamente, se o fato de grande parte das figuras arroladas no processo de combate à corrupção são sempre ligadas ao governo de José Eduardo dos Santos. No caso, este governador é uma das poucas pessoas do governo de João Lourenço que vai agora a tribunal. Numa altura como esta, como é que se pode olhar para já para estas ações de criminalização de indivíduos que estejam implicados em crimes, passo o pleonasmo, no exercício das suas funções enquanto servidores públicos? Será mesmo o cumprimento da promessa de João Lourenço no hastear da sua bandeira do combate à corrupção, ou é pura e simplesmente um bode expiatório porque durante muito tempo ninguém apareceu nas mídias para ser responsabilizados e levar o combate à corrupção? Romão, infelizmente não faço análise jurídica, mas faço análises políticas, e eu quero levar exatamente a minha abordagem numa análise meramente política sobre esse processo. Se de um lado é importante que a justiça faça a sua parte, e é o que está a fazer, no caso concreto, está a fazer a sua parte, e tem os melhores louros que podemos lhe dar enquanto cidadãos. Do outro lado também parece ser uma oportunidade política para o chefe do executivo procurar justificar as vozes contrárias à seletividade do próprio processo de combate à corrupção. Creio que o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo e também enquanto alto magistrado da nação, terá falhado em não ter ouvido as vozes naquela altura que apelavam mesmo no sentido de amnistiar então aquele processo do presidente José Eduardo dos Santos, e a partir da altura em que tomou o poder para frente, se fossem alertados então os gestores públicos de que quem tivesse que mexer na coisa que não é sua, aí sim arcava com as consequências. De um lado, se de um lado é um exemplo de que um gestor público da era de João Lourenço vai parar às barras do tribunal com toda a presunção de inocência que isso deve ter, e porque aqui não vamos ter uma conclusão de como é que vai ser o processo, só o tribunal dirá. O que é facto aqui é o entendimento também geral que nós temos, que esses processos normalmente não têm muita perna para andar. Parece-me que no governo no geral só tem problemas com o tribunal aquele que não cooperou.
Esse é típico dos tipos de governos de máfia. Portanto, se então não coopera com a ilegalidade, com a ilicitude, e portanto puxa-se a corda e no dia seguinte estás arrolado. É só assim que nós conseguimos compreender que nós tivemos 6 anos, digo 6 anos agora já de uma outra liderança, que não é de José Eduardo dos Santos, e os ministros continuam intactos. Não param nas barras dos tribunais, são melhores ministros que nós. Nós temos um exemplo elementar neste país. Nós temos 6 anos, nenhum ministro foi parar as barras do tribunal, nenhum governador foi parar as barras do tribunal. Nós merecemos um prémio neste país. Portanto, os nossos são melhores, os nossos não cometem, os nossos não fazem. Nem um processo, nem um arranhão de um processo. Se ouvir algum governante com algum processo, é do tempo de José Eduardo dos Santos. Portanto, salvo este, não é? Uhum. E aqui, e eu estou a falar de modo quer dizer, com muita dor, digo, porque há desvios claros do erário, para não dizer aqui a tautologia do erário público, que o público já é erário. Portanto, quem lê as contas gerais do Estado, 2018, 2019, 2020, tanto todas as contas gerais do Estado até agora aprovadas, quem ler o parecer do Tribunal de Contas, nota claramente que há desvios do erário. Portanto, houve descaminhos do dinheiro do Orçamento Geral no consulado do Presidente João Lourenço, e essas pessoas não pararam as barras do Tribunal. E a pergunta que se coloca é: como é que Quiteculo foi parar as barras do tribunal? Portanto, há uma pergunta que é essencial colocar aqui. Sozinho, o que aconteceu com Quiteculo? Desviou como? Eu estou aqui numa interpretação de alguém que está dentro de uma teia que eventualmente deve ter sido um bodezinho a ser sacrificado. Porque não é possível que em 6 anos só um governador vai. Eu espero que seja a abertura. E também espero muito que o governador seja ilibado se não cometeu esses crimes. Espero muito, e eu que muito espero enquanto cidadão, porque não fica bem enquanto cidadão também ver o meu concidadão às barras do tribunal. É muito o que espero. Mas também espero que se for o caso se tenha se fique provado, se fique provado, que também venham à tona outros vários que não acreditam. Eu não estou a acreditar que o governo com mais de 21 ministérios, portanto, só tem um governante com mais de 18, com 18 governadores, só um é que terá cometido, os outros ficaram a banho-maria. Portanto, é exatamente isso que me restava a dizer em relação a este... Doutor Donazinga, como é que olha para esta situação? Um governante melhor, agora do Consulado de João Lourenço, está nas barras do tribunal. Eu vou reiterar o que eu disse no tema anterior, é que na política nós aprendemos, Velho Ordem sempre nos dizia, um político que comete crimes, que lesa a pátria, sobretudo desvios, que lesa a pátria, sobretudo desvios do erário, perde toda a consideração. Portanto, cai naquilo que é a probidade moral, que é efetivamente necessária para um político. Todo político, quando está a desempenhar a sua função, deve ter medo da sombra do controlo de outros, de terceiros. Absolutamente. Isto é que é a regra. Portanto, quando um político, de forma descarada, chega a ponto... E aqui não há aquela componente jurídica que estamos aqui a interpretar, que há presunção de inocência, não sei o quê. Isto aí são procedimentos judiciais, isso é o direito que estabelece esses procedimentos. Mas aqui estamos a falar de política. Todo político que cai, por isso na Europa ou nos países evoluídos, toda pessoa desconfiada, uma mera desconfiança, demite-se logo no cargo. Antônio Costa.
É assim. Palavra, Porque a probidade moral a honra, aí vale muito. vale muito. Portanto, basta haver uma mera desconfiança, automaticamente você não tem probidade moral de estar à frente, de dirigir o que acontece, por exemplo, com o presidente do Tribunal Supremo. Isso é desastroso. É um descalabro para um país. É uma vergonha. A pessoa que julga, volta e meia julgou o ex-ministro Augusto Tomás, e depois a procuradoria aparece com factos concretos, elementos probatórios, acusatórios a este mesmo juiz. Isso só acontece num país, numa república de bananas como a nossa. Por favor. É questão de moralidade. Portanto, repito, todo governante, nós já dissemos da seletividade dos processos de corrupção que existem em Angola. E o doutor esteve muito bem quando diz só um, onde há muitos, poderá ter ocorrido alguma coisa que ele não alinhou. Por isso está sendo sacrificado. Eu queria, se me permite, dar aqui uma chega rápida. Essa questão dos partidos. De facto, os partidos todos têm um gabinete de disciplina e auditoria. Exatamente. Esse gabinete tem a missão de, em sede de gestão interna do partido, por um lado, sancionar disciplinarmente os seus militantes. E eu não sei para que serve esse gabinete, no MPLA, no caso específico. Não me lembro de sã consciência ou algum militante do MPLA tenha ido para aquele gabinete de Estado público. Por exemplo, os danos que só o MPLA que governou Angola até agora. Mas também só podem ser, por isso é que só podem ser mesmo eles a serem chamados para ir no tribunal, para justificar-se dos desvios de fundos desse país. Quer dizer, não é normal que um partido que governa há 48 anos, nenhum dos seus militantes tenha sido chamado. Há partidos que expulsam no gabinete de auditoria e disciplina. O Partido Comunista Chinês, claro, eles vão ao extremo, né? Tem as penas de morte, etc. Alguns vão para lá. Há uma elite, famosos príncipes dos anos 60, que são os filhos dos refúgios, fundaram o Partido Comunista Chinês, onde esse Xi Jinping é um dos, estamos falando de Wen Jiabao, Hu Jintao, mesmo o antigo primeiro-ministro Li Keqiang, Bo Xilai, Men Zaiming e outras figuras, que han feito um juramento para atingir os níveis que a China é hoje, corrupção zero. Eles colocaram pena de morte. A China tem muitos crimes passíveis de pena de morte, que eu não concordo com a pena de morte, porque as leis exigem, nós temos que educar as pessoas. Mas é anormal que o MPLA, enquanto partido político, que versa pela ética, e tem um estatuto muito bonito. Quem é o estatuto do MPLA? É um documento bonito. Mas nada daquele documento se cumpre. Não é normal que pessoas já com alguma idade, grandes militantes, contribuintes da Libertação Nacional, como essa figura, por exemplo, do general Helder Vieira Dias Copelipa, que foi um homem leal a Eduardo dos Santos. Aí volto à questão do Copelipa. Foi um homem leal a Eduardo dos Santos. Não podemos esquecer isso. Das mais influentes elites e famílias políticas de Angola. Olha o nome dele, Vieira Dias. É do MPLA. Sim. Portanto, o presidente Lourenço sob a fasquia vai buscar um guru para tentar lavar a imagem que ele tem que estar mal. Mas pode fazer parte de uma estratégia muito mais alargada. Eu tomo uma desconfiança dessa estratégia que é do terceiro mandato. Pode ser que seja essa estratégia, embora que a Constituição não permite. Nós, enquanto grupo parlamentar, já dissemos isso várias vezes. É um ponto parágrafo, é um ponto para esquecer. Isso não existe. Não existe. Mas ele é titular do Poder Executivo, tem muito poder, esse regime autocrático pode utilizar essa estratégia. E, portanto, há uma estratégia do princípio. Isso aconteceu na China, aconteceu na Turquia, aconteceu, portanto, na Rússia, em que o poder político, o presidente da República, usou o combate à corrupção para afastar adversários políticos. Exatamente. O jornal está exatamente a fazer isso. Este senhor, general Copelipa, foi uma pessoa leal a Eduardo dos Santos. E lembro-me que mesmo nas eleições do João Lourenço que ganhou, né, supostamente em 2017, este senhor é que esteve à frente na linha da campanha. Frente, exatamente. Portanto, algo aqui não está certo. Algo errado não está certo. Algo de errado não está certo. Como diz o Afro-Man, alguma coisa não está bem. Algo está mal aqui. Muito bem. Dr. Gilson Salus, vamos então às últimas considerações sobre esse assunto? Sim, eu acho que é preciso termos em conta o princípio segundo o qual a questão da corrupção é, antes de mais, uma questão de perda de valores políticos. E, claro, outros valores também que têm que ver com valores éticos, morais,
valores culturais e não só, mas eu vou assentar-me na questão dos valores políticos, ou seja, que tem que ver com a compreensão do que é bem comum, a compreensão do que é exercer efetivamente um cargo ou uma função política, que por excelência é uma missão. Claro que por excelência é uma missão, obrigado professor Donda, e mais do que isso é efetivamente o que se tem se dito ao nível da ciência política, a promoção do bem-estar da comunidade. Esse é o valor mais alto da política, e a corrupção é isso, não é? É a não compreensão da perda dos valores políticos. É só para fazer recordar Lee Kuan Yew, quando tomou o poder na Singapura, compreendendo que a estrutura social, os atores políticos estavam enrolados em várias questões ligadas à corrupção e não só, tomou uma série de medidas que até, imaginem, cuspir na rua era efetivamente um crime e você podia ser preso, claro, e hoje olhamos para Singapura, é um orgulho do ponto de vista de infraestruturas, é um orgulho do ponto de vista de bem-estar, é um orgulho e, claro, um exemplo do ponto de vista do que é ação política na promoção do bem-estar, na garantia efetivamente de uma comunidade política sã. E, portanto, nós temos estado a dizer constantemente que essa questão da corrupção para a nossa realidade política é mais um caso político do que propriamente uma questão de exercer justiça ao nível das instituições que têm responsabilidade. Mais do que isso, é importante que se diga que num país como o nosso, em que a corrupção atingiu níveis estruturais muito grandes, a justiça é a última ratio, ou seja, a justiça é aquela que não deve morrer, a justiça é aquela que deve continuar, cega, e continuar cega pressupõe-se dizer que ela não deve ser uma justiça para julgar atos políticos, não, ela deve ser cega para julgar todas aquelas pessoas que por ação ou por omissão terão lesado quer bens de privados, quer bens públicos, e portanto o nosso compatriota Ernesto Quitéculo é acusado de crimes de peculato. Imaginem, ele também introduziu o que se diz, são as acusações das quais nós lemos, empresas que nem haviam passado pelo concurso público para erguerem, para empreenderem infraestruturas do Estado. Portanto, há aqui um conjunto de crimes que pesam sobre Ernesto Quitéculo. Esperamos nós que a justiça, no âmbito da sua ratio maior, da concretização da moral política, da moral pública, julgue, seja justa, e se eventualmente esses crimes forem comprovados factualmente por evidências e não só, e que portanto se faça justiça. E claro, aqui tenho pena em dizer, já para terminar, sim. Por favor. Tenho pena em dizer ao Dr. Cicato, nestes casos podemos até ficar triste vê-lo na cadeia, mas mais vale colocar alguém na cadeia, como dizia Maquiavel, que a sanção a um homem leva-lhe a pensar 2, 3, 4 vezes quando for para cometer mais um crime, o que significa que isso pode inibir, pode dissuadir prováveis crimes, mas efetivamente para nós é seletividade, porque existem figuras que continuam ainda ladeadas pelo presidente João Lourenço, certo, que foram indiciadas em casos de corrupção, mas estão aí. Eu só queria, portanto, eu fiquei feliz quando o Salus diz que veio na cadeia, mas a justiça não terá coragem de colocar esse senhor na cadeia? É uma questão. Pois. Esse é um ponto muito positivo. Muito bem. Terá mesmo coragem de colocar este senhor na cadeia? E sobre positivos e negativos, vou apenas dar 30 segundos para cada um. Eu já estava com a palavra do Dr. Olívio Quilombo, negativo e positivo da semana. Olha, o positivo da semana foi exatamente o voto contra o Orçamento Geral do Estado pelo Grupo Parlamentar da UNITA. Um documento muito bem discutido e discutido pelo Grupo Parlamentar da UNITA. Que nos dá conta que o país está a ser roubado ao olho de todo mundo. Há um grande dividendo econômico que não está ao serviço dos angolanos, mas está ao serviço de um grupo pequeno. Há uma diminuição considerável do PIB, dos OGE mais baixos. Há uma inflação descontrolada.
há um desinvestimento em setores chaves, que eu disse e reitero no princípio dessa comunicação. Toda a história da humanidade, toda! Nós estamos a viver o momento mais desenvolvido da humanidade. Este é o mundo mais desenvolvido da humanidade. Nunca nenhum país desenvolveu sem investir na educação, saúde, justiça social distributiva. Nós estamos a ver um partido, um executivo, a fazer o contrário. E nós não podemos compactuar com isto, nem nesta, nem na próxima encarnação. Não referiu o positivo da semana? Não há positivo. Nesse país quase que não há positivo. O positivo é o fato de eu estar a respirar ainda. Né? Dr. Cicato, o negativo e o positivo da semana? Pronto. O positivo da semana, o negativo, na verdade, tem a ver com a chuva, que também passa a ser o positivo, porque felizmente alguém veio fiscalizar esse país. E o único fiscal que nós conhecemos É a chuva. é a chuva. E portanto, ninguém usa os outros serviços para lhe proibir, ninguém vai no parlamento, no tribunal para colocar um decreto, uma, como é que chama isso? Uma sentença para proibir a sua ação. Ele até pode demolir também até quem aplica, porque pode destruir a casa dele, mal construída também. Mas de qualquer modo... A sua ação não implica ultraje ao Presidente da República. A sua ação, a ação da chuva, não implica ultraje à figura do Presidente da República. Ele também pode deixar cair o palácio. Portanto, o negativo é exatamente também sobre a chuva, não é? Porque, pronto, quando a chuva bate, e aqui no nosso país, quando a chuva bate, os corações ficam sempre na mão, se usamos aqui essa simbologia, porque muitos cidadãos ficam no relento, muita dificuldade de trânsito, há mortes anunciadas, infelizmente. Portanto, o negativo é exatamente este. Dr. Ndondanzinga tem a sua percepção para o que achou negativo ou achou positivo durante a semana transata? Bom, durante a semana, aquilo que está a acontecer nas semanas que antecederam a esta passada, é essa subida galopante, vertiginosa de preços, que dia após dia, ou hora após hora, cada vez mais a subir. Permita-me que eu redunde o termo. Portanto, é uma situação catastrófica, inquietante, que não sei o que será o desfecho, porque já estamos a assistir famílias. Eu assisti um caso no bairro Paraíso, de uma família há 3 dias sem se alimentar de absolutamente nada. Porque não há como fazer, não há o que meter na boca. Portanto, isso é inquietante. As pessoas estão a sofrer, estão mesmo a sofrer. Eu vos digo, a situação é catastrófica. Se continuar assim, isso está saturante. Portanto, não sabemos o que será o desfecho. Portanto, isto é que é o negativo. Positivo, o que é de positivo? Eu parafraseio o livro. Não há nada de positivo enquanto tudo isso correr ou navegar nessas marés, nessas condições, é triste. Portanto, não é este país que se concebeu, não é esta Angola dos sonhos dos verdadeiros nacionalistas deste país. Muito bem. Isso é triste. Dr. Salucci, deixei propositadamente para o final, porque gosta de me comer o tempo. Temos apenas um minuto para fechar o programa, 5 minutos a mais da hora 15. Faz favor, o negativo e positivo da semana. Então vou tentar ser sintético. Eu penso que mesmo estando nesse marasmo, há sempre algo positivo, há sempre uma luz no fundo do túnel, né? E para mim o positivo da semana foi efetivamente o lançamento da obra de coautoria do mais velho Abel Chivucovuco com o escritor Eduardo Agualusa. Claro, é importante que as figuras de proa da nossa história política escrevam e tragam as suas verdades para efeitos de estudos e comparação com outras. Aqui
lançar apelo para outras grandes figuras, que era o nível da UNITA, do EPLA e não só da FNLA, que escrevam suas versões, suas visões, suas vivências sobre aquilo que foi a história, a política mais recente do nosso país. Portanto, em relação ao negativo, eu fico com o Orçamento Geral do Estado. Por que o Orçamento Geral do Estado é o meu negativo da semana? Porque, pelo que li, pelo que compreendi nele, é um orçamento insustentável, é um orçamento que, mais do que outra coisa, é irrealista. E, infelizmente, não é um orçamento para permitir que aquelas famílias que tiveram dificuldade em não comer esta semana, como disse o professor Ndon da Zinga, poderão não ter ainda no próximo ano também o que comer, porque o Orçamento Geral, infelizmente, é insustentável e não promoverá essa possibilidade destas pessoas terem capacidade, portanto, de colmatar as suas necessidades mais básicas. Por isso, para mim, é o Orçamento Geral do Estado. Sua aprovação, efetivamente. Muito bem. Só para fechar mesmo, o Dr. Cicato disse que lembrou-se agora de positivo. Vamos ouvir. Curiosamente. Tem a ver com a realização pela Universidade Independente do simpósio denominado Pensar Direito e, portanto, sim, que versou sobre a autarquia. Por acaso, foram temas importantes sobre a oportunidade das autarquias e tanto mais. Portanto, estavam lá outras. Os intelectuais desse país. Felizmente estavam ali a apresentar a sua visão sobre as autarquias. Portanto, este era o positivo que tinha preparado e agradeço a si.